Olá, sejam bem-vindos ao Biblioquê Podcast, um espaço dedicado à ciência da informação e à biblioteconomia. Este quadro é o Rádio Biblio, onde trago reflexões críticas e informadas sobre temas que atravessam nossa área. Eu sou Carlos Júnior, pessoa branca, de olhos e cabelos pretos, sempre de óculos e agasalho porque aqui é muito frio, e hoje vamos falar sobre um tema urgente, a crescente onda do fascismo e os riscos que ela representa para as bibliotecas e para o livre acesso ao conhecimento. O fascismo é uma ideologia autoritária, ultranacionalista e antidemocrática, marcada por censura e supressão de ideias. Historicamente, regimes fascistas como Hitler e Mussolini atacaram o conhecimento, queimaram livros, censuraram autores e silenciaram bibliotecas. Na Alemanha nazista, em 1933, mais de 20 mil livros foram queimados em praças públicas. No Brasil, durante a ditadura militar, diversos títulos foram vetados e bibliotecas foram obrigadas a censurar seus acervos. Essa realidade não ficou no passado. Hoje, vemos novas formas de censura. Nos Estados Unidos, mais de 4 mil livros foram alvos de censura só em 2023. Obras como conteúdo LGBTQIA+, ou racial são as mais visadas. Bibliotecários e professores enfrentam ameaças de demissões por manterem esses livros na prateleira. No Brasil, há tentativas frequentes de banir livros em escolas. Exemplos como o Acervo da Pele, do Jefferson Tenório, mostram como esses temas, como racismo e ditadura militar, ainda são vistos como polêmicos. Na Hungria, uma lei proíbe livros de conteúdos LGBTQIA+, para menores, como obras como Heartstopper, que só podem ser vendidas lacradas. Isso tem levado à autocensura em livrarias e bibliotecas. Na Rússia, livros de autores críticos ao governo ou com temas LGBTQIA+, estão sendo retirados de circulação e a censura estatal já alcança até obras científicas e históricas. O autoritarismo também atinge a pesquisa científica. Um exemplo claro mais recente é no governo Trump, dos Estados Unidos, que cortou financiamentos, censurou termos como mudança climática em documentos oficiais e removeu páginas públicas com dados científicos. Essas ações criam um ambiente de medo e autocensura entre pesquisadores. Isso mostra como os governos autoritários buscam controlar não só o presente, mas também a produção de conhecimento para o futuro. O filme O Público, de 2018, dirigido por Emílio Estevez, é uma metáfora atual. Nele, uma biblioteca pública é ocupada por pessoas em situação de rua que buscam por abrigo. O poder público responde com repressão policial. A trama mostra como a biblioteca pode se tornar um espaço de resistência, um refúgio para marginalizados e um símbolo de defesa do bem comum. O filme nos alerta: e se as bibliotecas forem criminalizadas por acolherem quem o Estado ignora? Diante de tudo que discutimos, ataques históricos e atuais, efeitos nefastos do autoritarismo sobre conhecimentos e exemplos que soam alarme, surge a questão fundamental: o que podemos fazer? Qual deve ser o papel das bibliotecas, dos bibliotecários, da resistência a essa nova onda fascista? Vamos explorar estratégias e caminhos para que as bibliotecas se mantenham firmes como fortalezas de democracia. Se o fascismo teme o livro e a ideia livre, então a biblioteca é, por natureza, um antídoto contra o fascismo. Mas esse antídoto precisa ser constantemente ativado e protegido por nós, profissionais e cidadãos. Em primeiro lugar, é essencial que bibliotecários e gestores de bibliotecas tenham clareza do propósito e de princípios. As bibliotecas existem para refletir a diversidade do conhecimento humano e para promover o pensamento crítico. Esses valores devem orientar políticas internas de desenvolvimento de coleções e programação cultural. Significa, por exemplo, continuar adquirindo livros de todas as correntes ideológicas, de todas as vozes, minorias étnicas, sexuais, religiosas, etc., mesmo que haja pressões contrárias. Significa também elaborar políticas de coleção transparentes e embasadas, documentos que expliquem os critérios técnicos e inclusivos de seleção de material,
de forma que, se um desafio censor surgir, a instituição tenha como se respaldar profissionalmente. Em alguns lugares, bibliotecários estão buscando apoio jurídico, até leis municipais e estaduais, para proteger essas políticas de coleção contra a interferência de política indevida. Essa é uma estratégia interessante, blindar legalmente a missão da biblioteca, afirmando em leis ou diretrizes públicas que a biblioteca deve promover materiais representativos da diversidade de expectativas. Outra estratégia crucial é fortalecer a solidariedade profissional e institucional. Bibliotecários não devem travar essa luta isoladamente. Associações de classe, conselhos regionais, sindicatos e federações podem e devem agir de forma coordenada. O exemplo é a campanha Bibliotecas Não Se Calem, lançado em 2020 pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, a FEBAB. Essa campanha surgiu ao perceber casos de censura emergentes no Brasil e tem difundido a mensagem de que censurar a biblioteca é censurar a sociedade, além de coletar relatos anônimos de tentativa de censura em acervos nacionais. Iniciativas assim cumprem dupla função: documentar e expor os abusos, trazendo-os à luz ao debate público, apoiar moralmente os bibliotecários que passam por essas situações. No âmbito internacional, entidades como a IFLA, Federação Internacional de Associações de Bibliotecários, também têm se posicionado firmemente a favor da liberdade intelectual, emitindo manifestações e conectando profissionais do mundo todo para a troca de estratégia de defesa. Essa união da classe bibliotecária envia um recado importante a esses aspirantes a censuradores. Qualquer tentativa de banir livros ou intimidar bibliotecas não passará despercebida e enfrentará resistência organizada. No campo comunitário e educacional, as bibliotecas podem se fortalecer como espaço de resistência ampliando o diálogo com seus usuários e com a sociedade. Programas de educação mediática e literária, por exemplo, ajudam o público a compreender os perigos da desinformação e da censura. Realizar oficinas, clubes do livro ou debates sobre obras que já foram censuradas historicamente ou recente. É uma ótima forma de conscientizar a comunidade. Muitas bibliotecas, durante a Semana dos Livros Proibidos, promovida anualmente em diversos países, trazem exposições de livros que foram alvo de censura em algum momento, celebrando o fato de que ainda podem ser lidos livremente. Essas ações educam as novas gerações sobre a importância de lutar para que livros não sejam banidos. Quando a comunidade entende o valor da biblioteca, se sente parte dela, torna-se mais difícil para políticos autoritários justificarem cortes ou interferências. Vimos no trecho do artigo do Metrópolis que, em resposta à tentativa de censura no Brasil e nos Estados Unidos, escritores, leitores e organizações se mobilizaram, lançando um manifesto conjunto em defesa da liberdade de publicações e leitura. Essa mobilização popular é algo que bibliotecas devem fomentar. Em outras palavras, a biblioteca não pode mais ser um lugar silencioso, no sentido político, deve se posicionar publicamente a favor da liberdade de expressão. Isso pode ser organizado em palestras sobre o tema, divulgando notas quando houver censura em alguma biblioteca irmã, ou até emprestando seu espaço para eventos de resistência cultural. De ponto de vista prático, outra frente de atuação é investir em preservação e tecnologia, para driblar eventuais censuras. Por exemplo, se determinado livro está sob ataque e corre risco de ser retirado fisicamente das estantes, assegurar que haja cópias digitais disponíveis em repositórios confiáveis pode garantir que o conteúdo permaneça acessível. Na recente, temos casos de livros banidos em certos estados ou cidades, mas que, graças à imprensa e à internet, acabaram se tornando mais procurados que nunca, como por exemplo dos Vingadores, em 2019. Até mesmo simples ações como agir, como exibir prateleiras vazias etiquetadas como livro removido por censura, podem chamar a atenção e constranger os censuradores. O cenário para a biblioteca é a autocensura silenciosa. Logo, optar sempre pela transparência, informar a comunidade quando o livro for contestado e explicar os procedimentos e é em si
um ato de resistência. Por fim, as bibliotecas precisam cultivar aliança ampla na sociedade. Isso inclui trabalhar lado a lado com professores que enfrentam batalhas paralelas contra a censura em sala de aula, com autores e editoras que têm interesse em ver suas obras circulando livremente e com defensores de direitos humanos e entidades jurídicas. Se uma biblioteca sofrer algum tipo de perseguição política, ter ao seu lado advogados, acadêmicos, jornalistas e cidadãos engajados fará toda a diferença. Vivemos em um momento em que velhos demônios ideológicos ressurgem com novas faces, testando os limites da nossa sociedade livre. A crescente onda do fascismo, seja explícita, seja em manifestações sutis de autoritarismo, acende um alerta vermelho para todos que atuam ou se beneficiam do ecossistema do conhecimento. Bibliotecas, escolas, universidades, editoras, museus e centros de pesquisa. Vimos que, historicamente, quando regimes autoritários ganham território, uma das suas primeiras investidas é contra os livros, contra o registro de conhecimento. Vimos também exemplos contemporâneos dessa triste lógica em ação, do hemisfério norte ao sul. No entanto, também destacamos a capacidade de resistência e adaptação que bibliotecas e profissionais da informação demonstram diante desses desafios. Bibliotecas são, por essência, antifascistas. Fascismo quer silenciar, biblioteca quer dar voz. Fascismo cultua a figura de um só. A biblioteca multiplica perspectivas. E é por isso que a defesa das bibliotecas é a defesa da própria liberdade de pensar. Esse episódio buscou não apenas diagnosticar os perigos, que é muito importante, mas inspirar ações e reflexões propositivas. Se você ouvinte é bibliotecário ou estudante da área, espero muito que tenha encontrado aqui elementos para fortalecer a sua atuação profissional, seja você numa grande biblioteca urbana ou numa pequena sala de leitura escolar. Sua posição na linha de frente do acesso ao conhecimento é fundamental e você não está sozinho nessa trincheira. Se você é um usuário de biblioteca, pai, mãe, professor, escritor ou simplesmente um cidadão preocupado, eu convido a olhar a biblioteca do seu bairro ou da sua escola com uma renovada consciência. Ela é um patrimônio de todos e cabe a nós garantir que continue livre e vibrante. Em tempos sombrios, costumamos dizer que a educação é um ato de resistência, pois eu acrescentaria, frequentar e apoiar bibliotecas também é. Cada livro lido é um pensamento que se libera das armas da ignorância. Cada conhecimento compartilhado é um tijolo a mais no edifício da democracia. Termino como uma imagem esperançosa, a biblioteca como um farol a meio à tempestade. Assim como os faróis guiam navios em mares revoltados, as bibliotecas, mesmo em épocas turbulentas de pós-verdade e extremismo, podem guiar as pessoas para um porto seguro de conhecimento e senso crítico. Nenhum regime autoritário dura para sempre, mas os livros e ideias que ele tenta suprimir frequentemente os sobrevivem, escondidos em estantes, mantidos vivos na memória coletiva, pronto para florescer novamente quando a liberdade retorna. Que possamos ser os guardiões desses faróis, garantindo que nunca se apaguem. E, gente, por fim das contas, o conhecimento é poder. O poder de resistir, de transformar, de construir o futuro melhor. Imune aos fantasmas do fascismo. Queremos agradecer a FIC pelo apoio e o Caban pela divulgação. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de assinar o sininho aqui, de seguir a gente também nas plataformas de streamings de podcast, como Spotify. Segue aqui a gente. E, por favor, não esqueçam que nós estamos lançando episódios na segunda semana do mês, na segunda-feira, e na quarta semana do mês, na quarta-feira. E é isso, gente. Beijinho. Até logo. Esse episódio é produzido por Biblioquê Podcast, roteirizado por Carlos Júnior, editado por Carlos Júnior e mediado por Carlos Júnior.